Então tá, gravando, né? Hoje é dia 2 de agosto de 2020. Essa é uma aula facultativa da disciplina de Economia do Setor Público, né? E nós vamos tirar dúvidas aqui sobre a lista de exercícios, a sexta lista de exercícios de Economia do Setor Público, que trata sobre teoria dos jogos e dilema dos prisioneiros. Ok? Bom, vocês já estão aí com a lista, né? Na tela, né? E a primeira pergunta fala sobre teoria dos jogos, né? Qual a diferença nas estratégias escolhidas quando temos um jogo de rodada única com um jogo com um número de rodadas indefinidas? Alguém respondeu? Alguém tem dúvida sobre essa questão? Na verdade, essa questão eu ainda não fiz. Eu não estou com a minha lista hoje aqui comigo, mas essa é uma das que eu ainda não respondi. Tu não respondeste. Alguém aqui da sala respondeu essa questão? Pelo menos tentou responder? Não tentou responder? Não viu? Bom, o que fala essa questão? Essa questão fala sobre estratégias da teoria dos jogos, né? Uma coisa, se o jogo é repetido, a pergunta fica assim: ó, será que vale a pena eu enganar o meu colega, enganar o meu parceiro, enganar aquele que eu fiz um acordo, aquele com quem eu fiz um conluio, né? A estratégia, a teoria dos jogos mostra que em jogo de rodada única, né, valeria a pena trapacear, ou seja, valeria a pena não jogar de forma cooperativa, né? Ah, Porém, eu acho que se tu o deu um jogo... exemplo desse, né, professor, na aula passada, com aquela colega. Eu acho que ela deu um exemplo bem parecido com esse. Qual colega? Na aula passada tinha uma menina que o senhor estava fazendo um jogo com ela. Não lembro o nome da colega agora, mas me lembrou. Eu não fiz essa A também, mas agora tu explicando, eu me lembrei o que o senhor falou na aula passada. Tu imagina assim, tá? Vamos supor que o jogo fosse com várias jogadas, tá? O que vai acontecer? Se tu engana o teu colega, por exemplo, te lembra do Dilema dos Prisioneiros, do jogo do Dilema dos Prisioneiros? Quem é que tá falando? A Camila? A Carol. A Carol. Ô, Carol, assim, ó, se porventura, né, eu engano meu colega, se eu não cumpro o acordado, o estabelecido no acordo, o que ele vai fazer na rodada seguinte? Ele vai manter o acordo e ele vai dizer, ah, não, o Ricardo não cumpriu o acordo, por que eu vou cumprir? Eu acho que essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Então, tu tem mais incentivos a que o cartel, a que o acordo permaneça, né? Ou seja, tu tem mais incentivos para que atuem de forma mais cooperativa, né? Porque se o jogo tem infinitas rodadas, tu sabe que se tu começar a trapacear, o teu colega, as outras partes também vão chegar e dizer, não, mas para que ele vai ganhar e a gente vai aqui dar uma de bobo, né? Qual é a vantagem a gente agir dessa forma e não ter o benefício do ganho agindo de forma cooperativa, né? Então, o jogo que ocorre de forma repetida é um jogo que há incentivos, há estímulos para que os jogadores adotem uma conduta cooperativa. Ficou clara a resposta? Sim, ficou. Obrigada. Por que os jogadores têm incentivos a jogar de forma não cooperativa? A gente viu também em aula, vimos na aula que eu gravei, né? Aqui, ó, tô olhando aqui embaixo, não, se ele tá na tela aqui, o dilema dos prisioneiros, né? É vantagem jogar de forma cooperativa ou não cooperativa? Nesse caso, acho que sim, né? Teria vantagens de jogar de forma cooperativa que tu chegaria a um resultado ótimo, né? Um resultado melhor para ambos. Só que, ao jogar de forma não cooperativa, né? Melhor dizendo, ao jogar de forma não cooperativa, tu te protege o quê? Da estratégia do outro. Tu não sabe exatamente como é que o outro vai jogar. Tu não sabe exatamente qual é
o comportamento do teu colega, por melhor que ele, por mais amigo que ele seja, por mais conhecedor que tu é dele, tu não vai saber exatamente a reação que ele vai ter na hora que o delegado propor confessar ou não confessar. Baseado nessa incerteza, né, nessa falta de confiança, a tua estratégia vai ser jogar de forma não cooperativa. Né? É por isso que os jogadores têm incentivos a jogar de forma não cooperativa. Justamente porque, ao jogar de forma não cooperativa, tu está dizendo assim, olha, ele é meu amigo, ele é meu parceiro de crime, ele é meu parceiro, mas eu não tenho total confiança nele, eu realmente não sei o que ele vai responder para o delegado. Ele pode responder uma coisa que vai me prejudicar muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma atitude, um comportamento não cooperativo. Baseado o quê? Baseado na desconfiança, baseado na incerteza que eu tenho na jogada do outro adversário, do outro criminoso. Mas não vale só para o criminoso, vale também para num jogo ali, União Soviética e Estados Unidos, num jogo entre Pepsi-Cola, Coca-Cola, né, numa guerra comercial. Esse jogo ele tem várias, digamos assim, ele pode ser utilizado em várias situações do nosso mundo, do nosso cotidiano. Bom, a questão 2, com base na tabela abaixo, né, encontre o equilíbrio de Nash. Alguém fez esse exercício? Ninguém fez o exercício? Desse exercício, na verdade, eu respondi só a letra B, sobre o equilíbrio de Nash e o ótimo de Pareto. Tá, mas e quem é que conseguiu resolver? Vamos lá, me ajuda então, eu quero que vocês façam também. Não, o professor não vai fazer todos. E assim, Ricardo, eu fiquei assim na dúvida ali, porque no caso, no exercício ali, se tu for analisar, ali nos quadrinhos tem, vamos dizer, ali no primeiro quadrinho, não confessa, -1 e 1. Então, aí eu fiquei na dúvida, é para ser o 1 inteiro, 1 e 1, ou é 9 e 0, 0 e 9? Tá. Porque parece que tá -1 ali. Então tá, vamos fazer junto esse jogo, tá? Ok. Júlia, vamos lá. O prisioneiro não confessa. Qual é? Prisioneiro 1 não confessa. Qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Confessar ou não confessar? Confessar? Não confessar. Oi? Quem é que disse não confessar? A Carol. Por que é melhor não confessar? Porque se o primeiro já não vai confessar, por que ele vai confessar? Por que ele vai se entregar de repente? Porque ele vai ficar com 0, ele vai embora da cadeia, vai para casa, e se ele não confessasse, ele pegaria -1, pegaria 1 ano de prisão. Por isso, então vamos de novo. Carol, Júlia, prisioneiro 1 não confessa, tá? Prisioneiro 1 não confessa. Qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Se ele não confessar, ele pega 1 ano de prisão. Se ele confessar, ele não pega nada, vai para casa. Eu pergunto. Então se ele vai para casa. Tá, não é eu que estou dizendo, é o exercício que ele está dizendo. Nesse caso é confessar. Tô explicando assim. Não, quem está dizendo é o exercício. Não está 0 aqui não está 1? Sim. Sim. Então, se o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Confessar. Confessar e ir embora. Se o prisioneiro 1 confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Do prisioneiro 2? Olha, nesse caso aqui, ele... Confessar. Se ele confessa ou não confessa, eu acho que ainda melhor para ele é confessar. O confessa ali tá com 0, então deve ser melhor. Não. Olha aqui, pessoal, presta atenção. Esse primeirinho aqui, o professor tá passando em cima, não tá passando? Tá. O primeiro sempre, antes da vírgula, é do jogador 1. O segundo, depois da vírgula, é do jogador 2. Jogador 2. Isso é fundamental. Tá? Já muda, entendido ou não? Então vamos de novo. Sim, agora foi. Então tá. Vamos começar tudo de novo. O prisioneiro 1 não confessa. O prisioneiro 2 tem 2 opções. Quais são as 2 opções que ele tem? Não confessar ou não confessar.
Não confessar ou confessar, concordo? Se ele não Sim. confessar, quantos anos ele pega de prisão? 1 ano. 1. Se ele confessar, Não pega Vai pra nenhum. casa. Nenhum. então o que é melhor? Pegar 1 ano ou não pegar nada? Nada. Confessar e ir pra casa. Então, se o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Prisioneiro 2, confessar. É. Ótimo. Aí o prisioneiro 1 confessa, vamos supor que ele confessa. Nenhum sabe o que o outro vai fazer, isso a gente já viu, né? Sim. Cada um vai ficar numa célula isolada, né? Vão ficar isolados e não podem conversar. Então ele pensa no que o outro vai tomar a decisão, sem ter certeza se o outro vai tomar a decisão A ou B. Então vamos lá. Vamos supor que o prisioneiro 1 confesse. Qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Se ele não confessar, quantos anos de prisão ele vai ficar? 9. E se 9. ele confessar? 6. 6. Ele prefere ficar com 9 ou com 6? Com 6. 6. Então fica com fessa. Peça. Agora Eu vamos não lá. tinha, agora eu entendi ali a moral dos números, as posições. Acho que por isso que pra mim não estava antes tão claro. Ah, tá ótimo. Então vamos lá, pra mim Carol. também. Não É, tem problema. Não tem problema. Sempre a segunda, depois da vírgula ali é o prisioneiro 2, né? É o da coluna, né? E sempre o antes da vírgula é o prisioneiro 1, que é o da linha. Perfeito. Tá? Eu não estava com esse entendimento. Agora. Então vamos lá, Carol. Prisioneiro 2 não confessa. Qual é a melhor estratégia do prisioneiro 1? Tá, Não confessar ou confessar? O prisioneiro 2, como é que Não é? confessa. Não confessa. Então, pro prisioneiro 1, Se ele não confessar, quantos anos de prisão ele vai ficar? 1, Se ele confessar, ele não fica com nenhum. então o que ele vai fazer? Não Ele não vai, confessar. ele não vai confessar. Não confessar? Vamos de novo. Não. O prisioneiro 2 não dois, confessa. Não. Prisioneiro 2 não confessa. O prisioneiro 1 pode não confessar e vai ficar quantos anos na prisão? 9. Não, fica com 0. Não, vamos lá de novo. O prisioneiro 2 não confessa. Tá Não aqui, ó. confessa. Essa aqui, ó. Essa coluna aqui. Se lembra que o prisioneiro 1 é o antes da vírgula, né? O prisioneiro 2 não confessa. O que pode fazer o prisioneiro 1? Não confessar ou confessar. O prisioneiro 1 é antes da vírgula. Se ele não confessar, quantos anos ele vai pegar? 1. Se ele confessar, Ele não vai pegar nenhum. então o que ele vai fazer se o prisioneiro 2 não confessa? Ele vai confessar. Porque ele não vai pegar nada. Exatamente. Entendeu, Júlia, ou não? Sim, entendi. Tá? Agora vamos lá. O prisioneiro 2 confessa. Ele sabe que o prisioneiro 2 confessa, o prisioneiro 1? Não sabe. Ele imagina, né, que pode um ou outra. Mas se ele confessar, qual é a minha estratégia? Se ele não confessar, qual é a minha melhor estratégia? É assim que o jogo acontece. Então vamos lá, o prisioneiro 2 confessa. O que pode fazer o prisioneiro 1? Não confessar ou confessar. Se o prisioneiro 1 não confessa, quantos anos ele fica, dado que o prisioneiro 2 confessou? 9. Se o prisioneiro 2, dado que o prisioneiro 2 confessa e o prisioneiro 1 confessa, quantos anos ele vai pegar? 6 cada um. Então, o que é melhor para o prisioneiro 1, imaginando que o prisioneiro 2 confessa? Não confessar ou confessar? Confessar. Confessar. Agora, examinando o jogo aí, qual foi a única situação que tem 2 estrelinhas? O primeiro, esse quadrante aqui que o professor está passando o mouse, o segundo, o terceiro ou o quarto quadrante, o último? O segundo quadrante. Oi? O segundo quadrante. O que é o segundo quadrante? Quais são os números? Seria um 1 e 1. Não confessar e não confessar. Não foi esse o resultado do jogo. Não foi esse o resultado do jogo. É o quarto quadrante, na verdade. Então, O resultado do jogo é o quarto quadrante. Onde tem 2 situações que ocorrem no quarto quadrante, não é no
Vamos de novo, pessoal? Vamos ter que ir de novo. Tô vendo que vocês estão com Então vamos. dificuldade. Vamos de novo. Vamos repetir, tá? Ok? Ok. Então vamos lá. Quem é que quer fazer esse jogo aqui? Eu quero que alguém tente fazer sozinho. E se errar, eu ajudo. Quem é que tá falando? A voz masculina é o Valdir? É o Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Até contigo, mano. Marcelo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu só não estou enxergando muito bem. É o teu mouse que está em cima do não confessa ali? Tirei. Agora sim. Tá. Parecia um outro ali. Não tem então problema. Tá. Vamos lá. Prisioneiro 2, né? Se ele não confessar... Não, vamos começar pelo prisioneiro 1. Sempre é mais fácil começar pelo prisioneiro 1, tá? Prisioneiro 1 não confessa. Situação. Tá. Qual é Para a sua estratégia do prisioneiro 2? Prisioneiro 2 é o confessa ou não confessa, né? Se ele não... Dado que o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Melhor... Se ele não confessa. Tá. Dado que o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Não confessar ou confessar? Confessar. Confessar. Porque ele pega 6 anos, né? Não. Opa. Não. Vamos de novo. O prisioneiro 1 tem duas opções. Não confessa e confessa. Vamos começar aqui, ó. Não confessa. Primeiro certo. Tá. Então, vamos lá. Dado que o prisioneiro 1 não confessa. Primeiro aqui, ó. Primeira, essa linha aqui que o professor está passando aqui com o mouse, tá? Dado que o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Não confessar e pegar 1 ano ou confessar e ser absolvido? Ser absolvido é a melhor opção. Confessar. Confessar. Então, se o prisioneiro 1 não confessar, a melhor estratégia do prisioneiro 2 é confessar. Primeiro número ali do quadradinho sempre é o prisioneiro 1. O segundo sempre número é o prisioneiro 1. É que tem que ter isso bem visualizado, acho. Então, isso aí já falei para vocês. Antes da vírgula é o resultado do prisioneiro 1. Depois da vírgula é o resultado do prisioneiro 2. Tá bom? Então, e o quadrante 1 é o que está o 9,0, né? Esse é o quadrante 1, o 1 e 1, menos 1 e menos 1 é o quadrante 2. Esqueçam o sinal negativo, tá? Só para complicar o sinal negativo. Esqueçam o sinal negativo, tá? 0 e 9 é o quadrante 3, e 6 e 6 é o quadrante 4. Esqueçam o sinal negativo, tá? Esqueçam o sinal negativo. Então, vamos lá. Vou de novo com vocês. Prisioneiro 1 não confessa. Prisioneiro 2 pode não confessar ou confessar. Se ele não confessar, quantos anos ele pega? 1 ano. Se ele confessar, não pega, fica livre. Então, dado que o prisioneiro 1 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Confessar. Bota uma estrelinha ali, tá? Dado que o prisioneiro 1 confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 2? Confessar também. Tá claro? 6 é melhor que 9, né? Sim. Agora vamos lá para o prisioneiro 2. Dado que o prisioneiro 2 não confessa, o prisioneiro 1 pode não confessar e pegar 1 ano, ou confessar e será absolvido. Então, dado que o prisioneiro 2 não confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 1? Confessar. 0, né? 0 é melhor que 1 ano na cadeia, concorda? Sim. Dado que o prisioneiro 2 confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 1? Se ele não confessar, ele vai pegar 9 anos. Se ele confessar, ele vai pegar 6 anos. Então, a pergunta é, dado que o prisioneiro 2 confessa, qual é a melhor estratégia do prisioneiro 1? Confessar. Qual quadrante tem 2 estrelinhas? Quadrante 4. Então, o resultado do jogo é
O que os dois vão escolher na frente do delegado? Confessar. Os dois confessam para o delegado. E quantos anos cada um vai pegar de prisão? 6 anos. Eu pergunto, esse é um resultado ótimo do ponto de vista de Pareto? Primeiramente, esse é um resultado cooperativo, os dois cooperaram entre si ou não cooperaram, pensaram só em si? Eles teriam cooperado se fosse o segundo quadrante, 1 e 1. Sim, porque cada um pegaria apenas 1 ano, seria o melhor dos mundos, né? Porque a soma do total de anos na prisão seria 2 anos, cada um pegaria 1, se ambos jogassem de forma cooperativa. Mas não jogaram de forma cooperativa. Cada um vai pegar quantos anos na prisão? 6. Mas por que eles não cooperaram? O que aconteceu? Se era, olha, vamos ficar. Ele não confiou no outro. É porque eles foram interrogados em salas separadas. Se um cooperasse e o outro não, o que cooperasse pegaria quantos anos? 9, né? 9. E o outro? Nenhum, né? Nenhum ano. Entendeu? Não vale a pena cooperar. Porque tu não sabe o comportamento do outro, tu não sabe a atitude do outro, entendeu? Tu não sabe o que o outro vai fazer. Então, dado que esse jogo é de uma rodada ou de várias rodadas? De várias rodadas. Não, esse é de uma. Uma rodada só, mano. É só uma rodada. Não vai se repetir mais. Cada um vai. Chance pra ele. Tá. É uma rodada só esse jogo. Entenderam? Então tá, o jogo é uma única rodada. O resultado será um resultado não cooperativo. Ou seja, eles não estão cooperando entre eles. E eu pergunto, esse resultado é um ótimo ou um subótimo? Sub. Não é o melhor possível, concordam? Se ele não é o melhor possível, ele não é um ótimo de Pareto. Tá? Então vamos lá. Encontre equilíbrio de Nash. Nós achamos equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash será aquele resultado, aquele quadrante onde tem 2 estrelinhas. Qual é o quadrante que tem 2 estrelinhas? Quadrante 4. Então, o equilíbrio de Nash é o quadrante 4. Que cada um vai pegar 6 anos de prisão, né? E ambos escolhem a estratégia com fé. Essa é a resposta. O equilíbrio de Nash é um ótimo de Pareto? Esse resultado que a gente chegou é um ótimo de Pareto? Não. Não, todo mundo enxerga, né? Por que ele não é um ótimo de Pareto? Porque é uma estratégia que leva a um resultado pior do que se jogassem de forma cooperativa, concordam? Sim. Se jogassem de forma... Oi? Pode repetir essa frase? Claro que eu posso. Não é um ótimo de Pareto. Por que não é um resultado ótimo de Pareto? Porque eles não estão jogando de forma cooperativa. Os dois vão confessar para o delegado. Com medo que o outro não confesse. Tá? Aliás, com medo que o outro confesse também. Então, como os dois têm medo do comportamento do colega, os dois vão lá e confessam para o delegado. O ideal seria um acreditar no outro, um cooperar com o outro e não confessarem. Porque se os dois não confessassem, o delegado não teria provas para incriminar eles no crime mais pesado. E ficariam apenas com um crime leve, seriam condenados por um crime leve e ficariam apenas com 1 ano cada um. Essa seria o melhor resultado. Só que um não confia no outro. Como um não confia no outro, ambos vão confessar. Confessar o quê? Que cometeram outro crime. E assim cada um vai pegar 6 anos. Oi? Leva para um resultado pior ainda, né? Um resultado subótimo, né? Um resultado que não é um resultado ótimo de Pareto. Tá? A gente chama esse resultado, na teoria dos jogos, de equilíbrio de Nash. Então, o equilíbrio de Nash, esse jogo leva um resultado subótimo, leva um resultado não cooperativo, leva um resultado que vai ser chamado resultado de Nash, ou equilíbrio de Nash, tá? Onde os participantes do jogo, por não confiarem um no outro, né, vão adotar uma atitude de
não cooperar, de não ratificar o acordo, de não confirmar o conluio. Oh. Ficou claro? Sim. Tá. Bom, aqui, verdadeiro ou falso, basta vocês lerem, né, o material e responderem verdadeiro ou falso nessas questões. A questão 4 é a mesma situação. Tu tem 2 namorados, né? É o famoso jogo Guerra do Sexo, tá? E aí, vou perguntar, vou ver quem é que tá na sala aqui. Tem pouca gente hoje aqui na sala, né? O Fábio, a Marli, o Valdir, a Denise. Tá. Tudo bom, Denise? Tá com o microfone? Oi. Tá. Vamos lá, Fábio. Vamos contigo então, tá? Bora. Tô escutando. Lembrando que o Claudecir é antes da. O resultado do Claudecir é antes da vírgula. Ou da Claudecir, né? Tudo bem, hoje em dia não tem problema, né? O da Claudecir é antes da vírgula, e do Clayton é depois da vírgula, tá? Então, por que esse jogo é chamado Guerra do Sexo? São 2 namorados, né, que querem passar um final de semana junto. Só que eles têm visões diferentes. Um quer ir para a praia, outro quer ir para a serra, ok? Então, vamos lá. Se o Claudecir escolher praia, qual é a melhor... Se a Claudecir escolher praia, qual é a melhor estratégia do Clayton? Praia ou serra? Fábio. Tô pensando, professor. 8 utilidades. Ó, se a Claudecir escolher praia... Qual é a melhor estratégia do Clayton? A melhor estratégia para o Clayton também é praia, 8 utilidades, é isso? Sim, sempre lembrando que a gente tem que olhar para o Clayton sempre com os resultados depois da vírgula. Uhum, perfeito. Para Claudecir com os resultados antes da vírgula, ok? Ok. Claro que ele vai preferir praia, porque ele tá namorando a Claudecir. Ele vai querer passar o final de semana junto com a Claudecir, concordam? Do que ela passar na praia e ele passar na serra. Isso depende de quanto tempo eles estão namorando, né, professor? Na vida real é um pouquinho diferente. Vamos nos ater aos resultados do exercício, tá? Não complica, Fábio. Tá? Senão os resultados seriam diferentes. Recém-namorados. Primeiro mês de namoro. Pronto, já está respondido. Bom, a Claudecir decide serra. Qual é o melhor comportamento do Clayton? É praia ou serra? Serra, porque eles somam 6 utilidades, é isso? É 5 utilidades, né? 5 aqui, né? Não, 5 com mais um dela, né? Eu tô somando o casal. Não, dela não interessa o dele. Esquece o do casal. Se a Claudecir escolher serra, o Clayton pode escolher praia e ter uma utilidade ou pode escolher serra e ter 5. Perfeito. Ele vai escolher serra. Tá. Agora, se o Clayton escolher praia, qual é a melhor estratégia da Claudecir? Praia também. Praia. Praia também, por quê? Porque ela é o namorado dela, né? Ela quer ficar junto dele no final de semana. Não tem sentido ela ir para um lado e ele para o outro. Correto. Tá. Se a Claudecir escolher. Não, o Clayton. Se o Clayton escolher serra, qual a melhor estratégia da Claudecir? Escolher praia ou escolher serra? Praia. Serra. Não, serra. Clayton escolher serra. Qual a melhor estratégia do Claudecir? Praia ou serra? Serra. Como é que ficou o resultado desse jogo? Eles sempre escolhem iguais. Por quê? Porque eles querem ficar juntos, são recém-namorados. Exato. Tá? E aí entra um problema. Então, existirá mais de uma estratégia nesse jogo? Sim. Praia, serra. Não é isso que deu? Deu 2 equilíbrios, deu 2 resultados possíveis.
Eles não querem ficar separados, os dois. Né? Não, por mais que a Claudecir goste de serra e o Clayton goste de praia, o resultado melhor para eles é que ambos estejam juntos no final de semana. Certo. Estar juntos pode ser na praia, atenderia mais o Clayton, que ele prefere praia do que serra, ou estar juntos na serra, atenderia mais a Claudecir, que gosta mais de serra do que de praia. Então, o que a gente vai dizer? Existirá mais de uma estratégia nesse jogo? Aqui não está certo estratégia, até vou mudar muito. Existirá mais de um resultado, eu vou arrumar para vocês aqui, ó. Estou mudando, tá? Um resultado possível neste jogo? Sim, terá 2 resultados: praia a praia ou serra a serra. Esses resultados são ótimos? Vejamos. Se estes resultados serão ótimos, vejamos. Qual é o total de utilidades que eles terão se escolherem praia a praia? 13. Se escolherem serra a serra? Os mesmos 13. Se um escolher praia e o outro escolher serra? Cada um vai ficar com um só. Moral da história. O grande objetivo, pelo menos nesse final de semana da vida deles, qual é? Ir para praia ou para serra. Irem juntos, né? Só vai ter sentido, só vai ter maximização. Então é um resultado ótimo, né? Tanto praia a praia quanto serra a serra são resultados ótimos. Entenderam? Entendi. Serão resultados ótimos. Porque nenhum dos dois quer ficar sozinho, né? Os dois querem ficarem juntos no final de semana. Ficou claro isso, pessoal? Entenderam? Sim. Então vamos lá, agora é contigo, Marli. Faz esse jogo aqui da Coca-Cola da Pepsi. Tá, vamos ver. Pepsi e Cola é o 1, né? A Coca-Cola é o 2. Tá. É o antes da vírgula Pepsi, depois da vírgula é Coca. Se a Pepsi Cola aumentar os seus preços, qual a melhor estratégia da Coca-Cola? Aumentar os preços ou manter os preços? O que tu acha? Eu acho que é manter os preços, que ela vai ter um lucro maior. Qual é o lucro que vai ter a Coca se a Pepsi aumentar os preços a Coca fica com 15 e a Pepsi vai ficar com 12. Perdão. É que eu vi só o primeiro. Recapitulando. Tá. Se a Pepsi Cola aumentar os preços, qual a melhor estratégia da Coca-Cola? Isso. Tá. A melhor estratégia da Coca-Cola também é aumentar o preço, porque ela ganha 5. Perfeito. Corretíssimo. Continua. E se a Pepsi Cola mantiver os preços, qual a melhor estratégia da Coca-Cola? A melhor estratégia da Coca-Cola é aumentar os preços. Perfeito. Continuamos. Agora, se a Coca-Cola aumentar os preços. Se a Coca-Cola aumentar os preços, qual a melhor estratégia da Pepsi Cola? Aumentar os preços ou manter os preços? Aumentar os preços. Perfeito. E se a Coca-Cola mantiver os preços, qual a melhor estratégia da Pepsi Cola? Aumentar os preços. Tá, então qual é o resultado? Onde é que deu 2 estrelinhas aí? 2 estrelinhas foi na... Alguém ajuda ela? Foi na 2, no quadrante 2. Foi no quadrante 2. Quadrante 2. Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu? Ou querem que a gente repita esse jogo? Oi, pessoal. Entenderam que a Marli fez corretamente ou não entenderam? Eu entendi. Acho que está entendido. Tá entendido? Então a pergunta é essa. Então qual é a estratégia dos dois nesse jogo? Qual é o resultado desse jogo? O que cada um vai escolher nesse jogo? Aumentar os preços.
Os dois aumentam os preços. Nesse caso, aumentar os preços é uma estratégia ótima ou não? Para a empresa, Tem algum outro resultado que seria melhor para ele do que esse? não, não. Não, né? É uma estratégia ótima, né? Porque 12 mais 5 é 17. Em algum outro quadrante chegaria a 17? Um é 15 mais 0, outro é 6 mais 8, outro é 12 mais 2. Nesse caso, nesse jogo, esse resultado é um resultado onde eles estariam cooperando, né, jogariam de forma cooperativa, e o resultado seria ótimo, né? É o melhor resultado possível para ambos, né? Ambos estariam alcançando, através da cooperação, né, um ótimo de Pareto, uma melhor situação possível. Então, qual será a estratégia das duas empresas? Aumentar o preço. A estratégia será uma estratégia ótima? Sim, né? Porque se os dois decidissem manter os preços, ambos ganhariam menos, ou pelo menos a Coca ganharia menos, né? A Pepsi ganharia 12 e a Coca ganharia 2. E se ambos adotassem uma estratégia diferente da outra, ou seja, um aumentasse, o outro mantesse, o resultado seria pior, ou seja, perderiam na comparação com a estratégia de aumentar e aumentar. Então, adotar uma estratégia que beneficia a ambos, de cooperar nesse caso específico, é vantajosa. Então, a estratégia escolhida será uma estratégia ótima. 12 mais 5 é melhor do que qualquer outro resultado. 15 mais 0, 6 mais 8 ou 12 mais 2. Tá? O equilíbrio desse jogo pode ser definido como um equilíbrio de estratégias dominante. O que é um equilíbrio de estratégias dominante? O equilíbrio de estratégia dominante é aquele jogo, é aquele quadrante que não tem nenhum outro, nenhuma outra quadrante que tenha melhor resultado. Não, na verdade não é uma estratégia dominante, porque ó, se a Pepsi Cola, se a Coca-Cola manter os preços, tá? Se a Coca-Cola manter os preços, a Pepsi pode aumentar. Aliás, desculpe, se a Coca-Cola, só um pouquinho, se a Coca-Cola aumentar os preços, tá? A Pepsi pode. Não é estratégia dominante, sim, é o melhor resultado possível, porque ó, se a Coca-Cola aumentar os preços, a estratégia melhor da Coca é aumentar. Se a Coca-Cola manter os preços, a melhor estratégia da Coca-Cola é aumentar. Se a Pepsi aumentar os preços, a melhor estratégia da Coca é manter os preços. Se a Pepsi manter os preços, a melhor estratégia da Coca-Cola é aumentar os preços. É uma estratégia dominante. Não há outro resultado melhor do que esse aí. Então, essa é a situação desse jogo aqui, o jogo da pergunta 5. Então, vou repetir para vocês. Qual será a estratégia das duas empresas? Aumentar os preços. A estratégia escolhida será uma estratégia ótima? Sim, porque a soma dos dois resultados é melhor do que qualquer outro quadrante aqui. E o equilíbrio deste jogo pode ser definido com equilíbrio de estratégia dominante? Sim, é um equilíbrio de estratégia dominante porque a estratégia de aumentar os preços, em qualquer situação, será sempre melhor do que manter os preços. Pergunta 6. Leia o capítulo 16 do Mankio, né? E responda. Aqui é só ler, né, pessoal? Isso aí é... Quais práticas empresariais são consideradas anticoncorrenciais por governo e administrador? Ali fala, né? De vendas casadas, de estabelecer um preço de revenda, né? Porque alguns administradores e economistas acreditam que essas práticas não devem ser proibidas? Também, é só ler o capítulo 16 que tem bem detalhado, né, essa resposta.
Depois também, a pergunta 7, leia o capítulo 16 do Monkey, fazendo uma síntese, né, do caso da Microsoft. É bem interessante, né? E porque essa leitura vai entender, vai ajudar a explicar por que a Microsoft cresceu tanto, aumentou tanto no mercado, principalmente ali no final na década de 90, ela tinha uma concorrência muito grande com a Netscape, né? Os mais velhos se lembram disso, né? E ela, através de alguns comportamentos, de algumas atitudes anticoncorrenciais, ela conseguiu vencer a concorrência, né, e se tornou uma mega empresa, uma monopolista, quase uma monopolista na área de software, né? Ok, até aqui, 6 a 7 também, alguma dúvida? Pessoal, estão escutando? Estamos escutando. Sim, sim, entendemos. Tudo bem, a 6 a 7? Sim. Não tem dúvida? Não fiz essa ainda. Não fiz essa Pois ainda. é. E a 8... essas são tranquilas. Essa é só leitura, entendeu? E a 8 é o seguinte, a 8 é preencher aqui, ó, né, receita total, preço vezes quantidade, completar a tabela, identificar o nível de produção se o mercado fosse em concorrência perfeita, vai chegar em concorrência perfeita, vai ser uma situação em que a quantidade vai ser 120, sei lá, 120 engradados, 120 litros, né? Porque aqui fala em Coca e Pepsi, né? Então, identifique o nível de produção se o mercado fosse concorrência perfeita. Se fosse concorrência perfeita, teria não haveria entradas, barreiras à entrada de novas empresas, o custo marginal e o receita marginal seria a condição de maximização de lucro, as empresas não poderiam determinar o preço seria determinado exclusivamente pelo mercado, e a quantidade vendida seria 120. Identifique o nível de produção se o mercado fosse um monopólio. Aqui você tem que achar aqui a receita total, ó. Como é que eu vou fazer a receita total aqui? Eu estou fazendo com vocês, ó. 10 vezes 55, quanto é que dá? Me ajudem, pegue uma calculadora. Vou pegar uma calculadora aqui para calcular esse valor. 10 vezes 55. 550. Oi? Estou pegando aqui. 550. 550. 20 vezes 50, 1000, né? 1000. 30 vezes 45. 1350. Opa. 1350. 40 vezes 40, 1600. 50 vezes 1600. Ah? 1750. 50 vezes 35? Para aí, deixa eu ver aqui. 50 1750 vezes 35. 1750. Depois aqui, 60 vezes 30, 1800. 70 vezes 25, 1750. 80 vezes 20, 1600. 90 vezes 15, 1350. Vamos lá para baixo. Baixar um pouquinho aqui, diminuir. Uh, 100 vezes 10, 1000. 110 vezes 5, 550. E 120 vezes 0, 0. Eu pergunto para vocês, qual é a quantidade que maximiza lucro? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ou 120? Maximiza lucro seria 60? Maximiza lucro seria 60. Por que 60? Porque
O resultado ali é maior. Maior, perfeito, Marli. É isso aí, maior, tá? Então eu vou botar aqui botar aqui. Então vamos lá. O professor vai detalhar para vocês aqui. Onde é que tá aqui? Então aqui. Não estou conseguindo colocar. Só um pouco. Um pouquinho lento. Ó, botei aqui. Essa seria a condição de maximização de lucro. Travou para mais gente? Oi? Vamos lá, então. O que nós temos? Nós teríamos uma condição de maximização de lucro. Mas quem estaria maximizando o lucro a 60 litros, a 60 engradados? O monopolista, porque o monopolista tem poder de determinar o preço. Então, em monopólio, o monopolista venderia apenas 60 a um preço de 30 e estaria maximizando seu lucro. Então, repetindo, se fosse em concorrência perfeita, a quantidade seria maior, 120, né? E as empresas que atuam no mercado teriam um lucro menor. Se fosse em monopólio, a empresa determina o preço. Ela determinaria o preço de 30, venderia 60 engradados, 60 litros, e teria um lucro máximo de 1.800. Se fosse em oligopólio, como é que ficaria? Ambas tentariam entrar num acordo, Coca-Cola e Pepsi. Por exemplo, cada um produziria 30 garrafas, 30 litros, 30 engradados, totalizando 60, para chegar a um lucro de monopólio, 1.800. Esse seria o grande objetivo da formação de um cartel, da formação de um conluio, da formação de um acordo entre elas para obter lucro de monopólio. Então, complete a tabela, a gente já viu. Identifique o nível de produção e concorrência perfeita, já vimos. Identifique o nível de produção no mercado, se fosse um monopólio, já vimos, é 60, porque a empresa tem poder de determinar o preço, então ela botaria o preço de 30, venderia 60 e maximizaria seu lucro. Se fosse um oligopólio, o que aconteceria? Essas duas empresas tentariam entrar num acordo, com que objetivo? Com o objetivo de ter o controle do preço, porque ao ter o controle do preço, venderiam a 30, venderiam um total de 30 reais, né? Venderiam um total de 60 engradados, 30 reais cada engradado, venderiam um total de 60 engradados, somando total 1.800. Ou seja, teriam um lucro de monopólio e poderiam dividir esse lucro, 900 para cada uma. Então, em oligopólio, se fizessem um cartel, poderiam obter um lucro de monopólio. Repetido, em oligopólio, através de um cartel, através de um conluio, através de um acordo, poderiam controlar o preço, determinar o preço de 30, a um preço de 30 venderiam 60 engradados e teriam um lucro total de 1.800, que seria dividido entre elas, 900 para cada um. Explique por que esse nível de produção de oligopólio não é sustentável. Como a gente viu ali na teoria dos jogos, o grande problema do cartel é que há incentivos a enganar o outro, há incentivos a não ser cooperativo, há incentivos a agir de forma a tomar tua decisão acreditando que o colega, que a outra empresa não vai cumprir o acordo. Então, esse resultado, que seria o resultado melhor possível, que seria o resultado de monopólio, ele mostra-se improvável de ocorrer. Por quê? Porque é um resultado onde se exige que ambos cooperem. E como a gente viu ali na teoria dos jogos, como a gente viu nos jogos acima, principalmente no dilema do prisioneiro, a tendência é eles não cooperarem, a tendência é eles tomarem a sua estratégia, escolherem a sua estratégia, escolherem a sua sua alternativa, acreditando de que o colega, de que o parceiro, de que a outra empresa não vai adotar um comportamento cooperativo. Então,
principalmente se for uma única rodada, é quase certo que, ou diria que é certo que o comportamento não será cooperativo. Se for várias rodadas, se o jogo for repetido várias vezes, aí sim, aí nós temos uma chance maior de eles agirem de forma cooperativa, pelo menos até a penúltima rodada. Na última rodada, se esse jogo tiver rodadas finitas, na última rodada vai haver incentivo, vai haver, digamos assim, vantagem de não cooperar na última rodada. Agora, se esse jogo for de rodadas infinitas, ou seja, tu vai ter indefinidas rodadas, haverá estímulo, haverá incentivos para que eles joguem de forma cooperativa. Então, tudo vai depender também de como esse jogo. Se o jogo for de uma única rodada, como é o Dilema dos Prisioneiros, o resultado, possivelmente, provavelmente, será um resultado não cooperativo. Se esse jogo for de infinitas rodadas, indefinidas rodadas, os jogadores perceberão de que agir de forma cooperativa é mais vantajoso, porque eu engano o meu adversário, eu engano meu parceiro, eu engano a empresa na rodada X, mas na rodada seguinte ele vai querer me enganar porque vai querer dar o troco. Então, eles vão aprendendo com o tempo de que a vantagem que é melhor eles jogarem de forma cooperativa, se o jogo for repetido N vezes. E se o jogo for repetido N vezes, mas tiver uma rodada no final, nessa rodada final, sim. Puxa, a última rodada é como se fosse a primeira, como se fosse a única. Aí sim, aí haveria incentivo nessa última rodada de agir de forma não cooperativa. Como garantir em uma única rodada ou em um jogo de rodadas, né, finitas a cooperação? Isso eu mostrei na aula que eu gravei para vocês e que vocês devem ter assistido, através da coerção. Você lembra que na aula eu falei do exemplo daquele filme lá, como é que é o nome do filme? Alguém se lembra? Alguém se lembra do... puxa, pessoal, filme famoso. Ninguém... Puxa, deixa eu aqui que eu vou pegar. Casal, né? De um casal. Não. Aqui, ó, para aí que eu já vou pegar aqui o resultado. Eu assisti a aula ontem à noite, mas eu não lembro o nome do filme. Não, tá aqui, eu tô pegando o nome do filme, tá? Só um pouquinho. Já tô pegando aqui, teve as lâminas que eu apresentei, né? O jogo é Cidade de Deus, tá? Cidade de Deus. Alguém assistiu esse filme já? Não. Já, várias vezes. Várias vezes eu assisti, muito bom, um dos melhores filmes brasileiros, tá? Vale a pena assistir Cidade de Deus, tá? Excelente filme. E o que mostra a Cidade de Deus? Mostra justamente de que ali a Cidade de Deus é um grande, uma área pobre do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, que era dividida entre gangues, né? Cada uma das gangues tinha uma área, né, para vender drogas, para controlar, né? E chegaram a um acordo, um cartel, né? Cada um tinha uma região e vendia as suas drogas, ganhava o seu dinheiro, né? Através da coerção, através da violência, através da ameaça, esse cartel se mantinha. O problema foi que quando uma das gangues ficou mais forte que a outra, o que aconteceu? Rapidamente, aquela gangue que era mais forte percebeu que podia derrotar a outra. E aí invadiu a região do outro, mataram lá os traficantes que comandavam a boca, né? E tomaram conta e se tornaram, na verdade, monopolistas de toda a região. Né? Detentores do controle de todas as drogas ali da Cidade de Deus. Então, qual é a única forma de tu garantir a coerção, de tu manter o cartel? Talvez a única forma seja justamente através da violência. É o caso, por exemplo, dos cartéis de drogas na Colômbia. Tu tinha o cartel de Medellín, tu tinha o cartel de Cali,
e esses cartéis, eles entravam no acordo, né, de cada um vender na sua área, vender na sua região, e não interferir na região do outro, né, de tal forma a garantir um lucro certo, um lucro alto para cada uma do grupo das quadrilhas, do grupo de traficantes. O problema é que quando uma quadrilha fica muito mais forte que a outra, ela vai perceber que é vantajoso tomar conta daquele mercado, tomar conta daquele espaço. E aí começa o conflito, começa a guerra, começa a briga de facções. É o que acontece muitas vezes, não só no Rio de Janeiro, infelizmente até mesmo aqui em Porto Alegre, entre favelas, entre áreas comunitárias, tu tem, quando há um desequilíbrio das forças, uma das partes que é mais forte tenta tomar o mercado da outra, né? Então, o conluio, o acordo só será possível, né, se houver ameaças, e essas ameaças forem críveis, forem confiáveis. Por exemplo, durante a guerra, durante ali a lei seca nos Estados Unidos, a lei seca ocorreu lá no início do século passado, que, né, lá na década de 20, década de 30, foi proibido o consumo de álcool nos Estados Unidos, né? Então, começou-se a surgir um mercado negro lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Começou a se formar grandes cartéis, grandes grupos que vendiam drogas, né? Drogas não, desculpe, álcool, né? De forma ilícita. Um dos maiores mafiosos que trabalharam, que se tornou conhecido nessa época foi Al Capone, e ele controlava a região de Chicago. Mas tinha outros mafiosos que controlavam Los Angeles, Las Vegas, que controlavam Miami, que controlavam Nova York. Cada um deles tinha um mercado, tinha um domínio de uma área, e chegavam a um acordo, né, de que um não ia se meter na área do outro, né? Geralmente, quando um se metia na área do outro, invadia, a violência era absurda, né? Aquele que sofria a invasão retalhava, matava a família, matava filhos, matava a mulher. Era uma carnificina, né? Justamente porque uma ameaça tão forte para evitar que o cartel, que o acordo, que o conluio fosse rompido. Então, a coerção pode, né? Principalmente se ela for uma ameaça crível, pode garantir acordo das empresas, ou seja, pode garantir que o conluio seja duradouro. É isso, pessoal. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Falando em Pra filmes, mim, professor, eu estava lendo um artigo que fala do Nash, e ali fala sobre o filme Mentes Brilhantes, que conta a história dele. Eu passei para vocês um vídeo do Nash em que os colegas dele estão querendo namorar a loira mais bonita da faculdade. E aí né, e aí o Nash, né, não sei se eu passei esse vídeo, vou passar de novo para vocês, tá? Aí o Nash diz o seguinte: puxa, será que vale a pena a gente agir de forma individualizada, cada um pensando no seu, né? Provavelmente ninguém vai ficar com a loira, né? Agora, se a gente agir de forma cooperativa, né, a gente vai conseguir cada um arranjar a sua namorada. É um joguinho bem legal, né? Um exemplo bem legal que mostra como o Nash, né, percebeu que agindo de forma individualizada, agindo de forma isolada, o resultado não seria ótimo, não seria um resultado ótimo de Pareto. Terminada essa aula, eu vou passar para vocês aí esse vídeo aí, para que vocês entendam justamente isso, o que o Nash, através da teoria dos jogos, mostrou. Que a maior parte das decisões são tomadas com base em escolhas individuais. Ele faz até uma crítica à visão do Adam Smith, a visão do livro Riqueza das Nações, de Adam Smith. Adam Smith é o pai do liberalismo, né? Em que Adam Smith falava que, né, o comportamento individual maximiza os ganhos. E Nash, nesse videozinho que eu vou passar para vocês, diz o seguinte: não, tá errado.
O Adam Smith está errado. Se a gente jogar de forma individualizada, ninguém vai ficar com nenhuma das garotas ali no bar, né? Agora, se a gente agir de forma cooperativa, nós vamos conseguir o nosso objetivo. É bem essa ideia, ou seja, o Nash ele mostra que na vida real as pessoas não agem em cooperativa, e não agindo de forma cooperativa, como não agiram, por exemplo, os prisioneiros, não vão alcançar um máximo possível, um resultado ótimo. Ô, professor, eu queria falar um pouquinho da Microsoft ali que o senhor abordou na questão 7. Pode falar. Para quem tiver curiosidade e tal, pesquisar um pouquinho sobre o atual CEO dela. Ele tem uma história muito bacana, né? Ele é um indiano e ele conseguiu botar a Microsoft nos trilhos, né? Ela vinha perdendo a competição aí para Google, Amazon, né? E ela vinha baixando rentabilidade e tal. E aí o cara começou a quebrar alguns paradigmas dentro da própria Microsoft, né? Caiu o Steve Ballmer, que era CEO, acho que desde os tempos do Bill Gates, e entrou esse indiano aí, que era um vice-presidente de alguma coisa lá. Ele tem uma história muito bacana dentro da empresa, assim. História de inclusão, e ele começou por exemplo, a levar em consideração software livre e tal, e conseguiu botar a Microsoft num caminho lucrativo de novo. É bem legal a história dele dentro da empresa. Legal, se tu passar um linkzinho, pode colocar ali no Meu nome é Fábio Link, professor, tá aí. Bota no WhatsApp, sim. Bota no WhatsApp do grupo para ter interesse em conhecer. Não? Bem legal, não, sim. A Microsoft tem. Bill Gates está no centro das atenções agora, nesse momento aí de pandemia, né? Está sendo criticado. Né? Eu estava vendo no Netflix. Ele é uma autoridade, assim, né? Sei lá, aquele que as pessoas escutam, né? Mas, enfim, a firma tem que botar um troquinho para dentro, senão os acionistas ficam tristes, né? E aí, claro, eles colocaram esse cara aí, é um indiano, né? O indiano tem um filho deficiente, então ele desde a questão de inclusão dentro da empresa, acessibilidade dentro dos softwares, tal, tudo ele interviu, né? Ele interferiu para que a empresa voltasse a ser lucrativa, né? Tem aí também a gente fez uma outra disciplina, não lembro qual é, sobre a comunicação não agressiva, né? Ele tem umas sacadas bem legais, assim, bem legais mesmo. O indiano é fora de série. Interessante, manda pra gente dar uma lida, assim. Uhum. Tá bom? Já coloquei ali. Tudo tranquilo, então? Mais alguma questão? Os indianos estão dominando, né? Tá cheio de indiano em São Paulo. Tô apavorada, eles estão tomando lugar de tudo, de arquiteto, de tudo. Os caras são muito bons. Os caras são muito bons. No ramo de TI, tem 3 países periféricos, assim, que são muito destaque, né? O Brasil é um deles, a Índia e Israel, né? E o que eles falam da diferença entre os indianos e os brasileiros é que é o seguinte, o indiano, ele é criativo como brasileiro, mas tem inglês por língua nata, né? E isso facilita muito no mundo da tecnologia, né? E o brasileiro, ele consegue ser muito inventivo, muito criativo, assim, né? Bem inovador. Então, tem algumas empresas que, quando querem um produto numa linha mais criativa, despojada e tal, vêm aqui para o Brasil. Outras vão para a Índia, né? E quando precisa de segurança da informação e tal, pela tradição militar, tu vai para Israel. Bem razoável o raciocínio das empresas. Legal. Aproveita a questão cultural de cada país, né? Sim, as vantagens comparativas de cada país. Ok? Vamos encerrar? Por mim, sim. Então tá. Até mais. Então tá, obrigado, pessoal. Até terça. Esse material vai Tchau, boa tarde. esse material vai ser disponibilizado, essa aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada, e eu vou deixar aí o linkzinho ali do Mentes Brilhantes, do filme, né? Que mostra justamente a ideia da necessidade de cooperação. Uma boa noite, uma boa tarde para todos. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Terminou a sua aula da manhã, aí eu fui fazer os exercícios, já entrei atrasada nessa, porque eu estava só... Eu liguei uma aula na outra. Não, tudo bem, sem problema. Um abração para vocês. Bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.